E no próximo dia 18 de agosto, o governo deve enviar, então, uma resposta sobre a acusação do Brasil adotar, então, práticas deslegais contra os Estados Unidos. A investigação comercial foi aberta, então, em julho pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Vamos entender mais, então, as consequências da aplicação da seção 301 da Lei do Comércio Americana. Eu converso agora com o Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa. Boa tarde, bem-vindo, Lucena. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente acabou de ver aí o Ricardo Albano da CNI comentando, né, falando em relação à seção 301. E como é que é essa ferramenta usada por Trump, então, né? O Trump que usou a lei acusando, né, o Brasil por práticas comerciais desleais, né? Índia, colocando Índia, México nesse bolo, PIX também, propriedade intelectual, até a gente vê aí o desmatamento. Qual o peso, então, dessa investigação e o que pode resultar? Mais sanções? Simone, eu acho que o presidente da CNI foi a pessoa que teve a visão mais direta de como resolver o problema. Eu queria, antes de começar o programa, dizer que o programa que foi apresentado pelo governo federal, ele tem, sim, um objetivo de diminuir a possibilidade de demissões e aliviar financeiramente, mas não resolve o problema. Não resolve mesmo. O problema real é a incapacidade de lobby dentro do governo americano. E a CNI, quando o presidente falou até de uma maneira um pouco acanhada, né, porque a palavra lobby é mal vista no Brasil como algo que não é regulamentado e já deveria sê-lo, é o que resolve. Em Washington, o que mais está ganhando dinheiro são os escritórios de lobbies que são contratados por países e empresas do mundo inteiro para tentar retirar suas sanções. Mas analisando a seção 301, e o ponto é muito claro, ela dá ao executivo americano a possibilidade não só de realizar sanções econômicas, mas sanções financeiras, a possibilidade de que produtos sejam banidos de vendas nos Estados Unidos, ou seja, a importação não mais entre por cotas, mas serem proibidos. Então, quando esse processo terminar, e vai ser, pelo visto vai ser de uma maneira muito clara, a gente vai ver o governo Trump com munição para aumentar as suas sanções e que não haja qualquer possibilidade, ou possibilidades muito pequenas, para que as cortes americanas vão contra ele. E ele tem esse medo. Ele tem o medo de que suas sanções possam ser revertidas do ponto de vista do judiciário americano. Ele tem uma decisão da 301 dentro do seu escritório, dentro da Casa Branca, ele pode aumentar as sanções e fazer esse avanço. Agora, é muito complicado a gente tentar resolver esse problema que envolve o agro se o executivo americano, o executivo brasileiro continua falando sobre fim do uso do dólar, regulamentação de big techs, continuar criticando abertamente os Estados Unidos. Nenhum país está fazendo isso. Todos os países do mundo estão sendo, de uma certa maneira, açoitados com as sanções ou com as tarifas, e os seus líderes estão dizendo o seguinte: vamos sentar e negociar, e colocar na mesa o que os Estados Unidos querem. O Japão fez isso, a Ucrânia fez isso, a União Europeia faz isso. Realmente o caminho é criticar abertamente para o público brasileiro e internacional. A mídia internacional hoje, diversos jornais como o New York Times, The Economist, mostram uma postura extremamente errática do que nós estamos falando. E nós não vamos conseguir resolver o problema assim. Eu reitero minhas críticas, que a gente está com uma política externa extremamente equivocada. E o presidente Trump é muito nítido que está se armando para mais sanções contra o Brasil. Isso porque ele vê no Brasil um país com extrema influência chinesa, não só do ponto de vista econômico, mas político, e ele pode comparar o Brasil como uma Venezuela ou Cuba do ponto de vista de influência chinesa. E isso seria inadmissível do ponto de vista da nova política americana para a América Latina. Então, é como se a gente estivesse fazendo alinhamentos ideológicos com os chineses e com os russos, como a gente viu na semana passada, assinando acordos de maneira totalmente desnecessária. E isso sim pode prejudicar a gente. Eu vou dizer uma prática muito direta. O presidente Trump abriu negociações para que a China compre 3 a 4 vezes mais soja dos Estados Unidos, o que pode prejudicar radicalmente o agro brasileiro. E o que é que ele vai dar em troca?
a possibilidade de grandes empresas de chips, de tecnologia, voltarem a exportar para a China, que é tudo que a China quer. Então a China não vai pensar duas vezes em deixar de comprar do Brasil para comprar dos Estados Unidos, num acordo com esse tipo de negociação. E a gente tem o que, por exemplo, nós temos as terras raras, que está sendo colocado como uma impossibilidade de negociação pelo governo federal. Então, é isso que, assim, como economista e como brasileiro, me irrita, é que, aparentemente, o jogo da nova geoeconomia não está sendo jogado pelo Brasil. E a gente fica assistindo a salves de democracia, de independência, tudo isso a custas do Brasil ficar para trás do resto do mundo. Acho que o caminho não é por aí. Lucena, vai ter essa audiência pública, não é, a partir de setembro. É uma investigação longa, pode ser uma investigação longa, ela é mais técnica, não vai se atentar então a fatos políticos. Só para a gente entender aí como é que seria a condução, essa condução dessa investigação. Ela um lado mais técnico, vai deixar um pouco de fora essas questões políticas colocadas por Donald Trump nesse processo todo? Ela entra muito mais, Simone, por um lado técnico, mas eu não acho que o elemento político vai ser retirado de pauta. Eu acho que alguns elementos vão ser colocados como tributos em cima de tributos, que é uma coisa quase que específica do Brasil. A gente vai ver barreiras fitossanitárias, a gente vai ver problemas de pirataria, e sim, acho que vão entrar elementos políticos como se fosse como se o Brasil não fizesse o necessário para combater o que a seção 301 coloca, né, de práticas anticoncorrenciais. Esse processo, sim, vai ter audiência pública em setembro, mas o prazo é que até dezembro talvez a gente já tenha um resultado sobre isso. E por que eu digo que o ponto de vista político ele não se restringe? Porque quando você olha a última declaração de direitos humanos que saiu pelo Departamento de Estado, que critica abertamente o Brasil, você junta esse livro com a possibilidade de condenação na 301, mais as críticas abertas da Embaixada, do Departamento de Estado, então você junta política e economia. Então, assim, eu acho que está difícil de desassociar isso. Eu acho que é de interesse do Brasil fazer essa desassociação, não interesse dos próprios americanos. Mas eu acho que o prazo, alguma coisa até o final do ano, a gente já vai ter esse final. E que me preocupa muito com esses dois documentos em mão, o governo Trump vai ter um arsenal que vai ser muito difícil até nas cortes americanas de ser revertido, né? Porque você vai ter documentos oficiais que são levados bastante a sérios, independente de ser governo Trump ou não. Então, assim, a gente está precisando de mais lobby, mais trabalho, mais engajamento com o governo americano e menos oba-oba interno, que é isso que eu estou vendo, infelizmente, no dia a dia do Brasil, seja econômico ou político, né? Do ponto de vista econômico, esses pontos aí que foram anunciados ajudam alguns meses, mas não resolvem o problema, né? Criam outros, porque você gera um problema fiscal e você não consegue resolver o problema de mercado, né? Então, não acho que é por aí. Acho que a gente está tentando tapar o sol com a peneira, pelo menos nessas duas situações. A gente viu o ministro Fernando Haddad dizendo que esse pacote de socorro abriria, né, daria mais fôlego, não é, condições para esses setores buscarem outros mercados né, para as exportações. Agora, Luciano, para a gente encerrar rapidamente, você falando que o Brasil precisa de mais lobby, enfim, se posicionar melhor lá fora para tentar mudar esse quadro todo quando a gente coloca nessa questão dessa investigação que está né, ocorrendo agora, vai ocorrer agora pelos Estados Unidos. Quando eles colocam que os produtores brasileiros de soja e milho, eles usam né, terras ilegalmente desmatadas, a gente, colocando lá em defesa do Brasil, a gente não tem muitos argumentos aí para se colocar na defesa do nosso agro brasileiro, diante de um código florestal robusto, diante de tudo que a gente vê que acontece aqui no Brasil em relação a uma pecuária, uma agricultura mais sustentável? Simone, a gente tem isso, a gente tem relatórios, a gente tem dados de satélites, a gente tem rastreabilidade, mas isso não resolve o problema. E aí é onde eu acho que está pecando. Só falar dados, mandar cartas não resolve. Todos os países estão fazendo isso. Só que junto com isso tem uma proposta. A proposta é
não me sancione. Vou dar um exemplo. O Japão, eles queriam investimentos das grandes empresas de tecnologia japonesa, principalmente nos chamados Japan Inside, tecnologias que apenas os japoneses têm em micro equipamentos de telas, em lentes. Os japoneses mostraram que não estão fazendo práticas concorrenciais e disseram: nós vamos botar aqui no Japão, nos Estados Unidos, 500, 600 bilhões de dólares de investimento. Os americanos assinaram embaixo. A gente tem que chegar e dizer: nós não desmatamos, nós não temos práticas anticoncorrenciais. E está aqui o mapa das terras raras brasileiras. Vamos fazer joint ventures de empresas americanas e brasileiras para explorá-las? Aí sim o governo americano chega, senta e diz: ok, vocês não desmatam e a gente vai fazer um acordo aqui. Enquanto a gente não oferecer de fato negócios para os americanos, eles vão achar todo tipo de situação para tentar sancionar o Brasil e nossos argumentos não vão valer nada. Agora é o ponto. Isso é bom ou ruim, certo ou errado, não importa. Aqui a gente não está mais falando de certo e errado, a gente está falando da realpolitik, da política de quem é mais forte, como você consegue driblar o mais forte para atender aos seus interesses. O mundo está funcionando assim. Se nós formos apenas no que é certo ou errado, justo ou injusto, nós vamos sair perdendo. É isso que está acontecendo. O mundo inteiro está dizendo: olha, eu não estou fazendo nada errado, mas os Estados Unidos, a gente tem isso aqui para negociar. E o mundo não está colocando isso na mesa. Então não é questão de certo ou errado, de bom ou mal. É questão puramente negocial e o que a gente pode oferecer. E está faltando isso. Está faltando a oferenda. Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa. Igor, mais uma vez, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Simone. Uma boa tarde a todos. Tchau.